Fala galera do Cultura da Ação, só a primeira vez aqui no canal, tá chegando de paraquedas, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações. Se você já conhece a gente, já começa esse vídeo dando joinha. Filme da Marvel, Pantera Negra, Black Panther. Vou começar para vocês o seguinte, que filme foda, que filme foda. Eu sou leitor de quadrinho, eu aprendi a ler ali, quadrinho da Marvel, para comprar, ver na banca de jornal, trazia o gibi pra mim, eu aprendi A, B, C, D, E, e esse filme, ele respeita os quadrinhos. Filme de contexto Black Potation. Eu lembro dos filmes, quando começaram os filmes de contexto Black Potation, década de 70. O que é isso? O que é Black Potation? Filmes que só tem negros no elenco. Filme de representatividade, da consciência, dos problemas, das questões dos negros. É um filme de representatividade de mulher também. Ah, o Pantera Negra, pô, mas ele é o herói, pô, o herói é homem, não sei o que. A mulher tá muito bem representada nesse filme. As heroínas do filme estão muito... O elenco feminino arrebenta na história. Arrebenta. Eu tenho um certo medo de estar fazendo essa crítica um tanto quanto emocionado, não tá trazendo as informações necessárias pra vocês. Cheguei agora da cabine, quero agradecer a galera da Marvel, a galera da Disney, quero agradecer o Rodrigo, Classe Nerd, por ter feito contato com a gente, por ter interagido no contato com a gente, com essa galera da Marvel, que é a primeira cabine que a Cultura da Ação vai, da Marvel e da Disney. Como eu falei pra vocês, é um filme de representatividade negra, representatividade da mulher, é um filme político, bate de frente com o governo Trump, com as decisões, com as questões que podem causar uma guerra mundial do governo Trump. É um filme de questões familiares, de lembrança familiar. É um filme que lembra muito o Rei Leão, aquela coisa do pôr do sol, com o filho, levantando, esse filho vai ser o rei agora, meu filho vai ser o rei. Me lembra muito o Rei Leão. Vamos explicar um pouco o contexto dessa história pra vocês. Vem logo depois do Guerra Civil, que o pai dele morre e ele se torna o Pantera Negra. Ele tem que pegar a alcunha do Pantera Negra, o Rei T'Challa. O filme fala T'Challa, mas, cara, eu sempre li nos quadrinhos como T'Challa. Então vem logo depois dessa questão da Guerra Civil. Ele atua lá querendo encontrar o Soldado Invernal, o Bucky e tudo mais. Ele volta pra Wakanda pra ser coroado rei. E nessa coroação, eu fico muito emocionado com isso, porque tem a coroação. Eu li isso nos quadrinhos, quando o Pantera Negra, o T'Challa, ele é coroado rei. Já tem um desafio, porque quando se coroa o rei, ele pode ser desafiado por um outro, de outra tribo ali, pra tomar o trono. E ele é desafiado pelo Rei Gorila. Muito foda, porque você assistiu um filme baseado muito no que você leu nos quadrinhos. Então essa aventura tava ali. Então esse desafio, eu fiquei, caramba, eu li isso nos quadrinhos. E isso ficou muito bem representado ali. Aliás, tudo é bem representado na história. Toda a constituição, toda a direção de arte, todo o figurino é muito bem colocado. Os efeitos são muito bem colocados. A música é muito bem feita. Kendrick Lamar responsável por quase toda a parte musical. Tem The Weeknd também. Depois eu vou citar as outras participações musicais. A gente já começa com essa questão de mostrar Wakanda, aquele país que é tecnologicamente o país mais desenvolvido do mundo, porque lá tem vibrânio. E a história do vibrânio é explicada nesse filme, que um meteoro que trazia esse mineral, o vibrânio, chega lá em Wakanda. Lá tem todas essas jazidas de vibrânio. Agora, a história do vibrânio é mais bem colocada dentro das questões da África, dentro dessas questões, as tradições espirituais, tanto na questão do vibrânio, das raízes, das plantas, que tem a constituição do vibrânio, que dão esse poder ao Pantera Negra, como no cerimonial de coroação, que depois daquele cerimonial de coroação, há um encontro espiritual do Pantera Negra com o Pantera Negra antecessor. Ele encontra com seu pai e com os outros Pantera Negros, aquela árvore com várias panteras. Então ele vai encontrando seus ancestrais do mundo espiritual. Depois dessa coroação, ele toma aquela poção que é feita de uma planta que é oriunda do vibrânio também, e ele encontra espiritualmente os seus ancestrais. Isso vem muito da cultura africana. Eu falei pra vocês da música do Kendrick Lamar, que é a parte mais moderna da história, mas tem muita música tradicional africana. A gente vê cenas daquelas planícies africanas, e isso se conjuga muito bem com aquela constituição. Tudo bem, o Wakanda tá tudo em CGI, é uma cidade fictícia ali, futurística, mas ela interage com aquela paisagem, aqueles campos da África, interage muito bem. As cenas da cachoeira, tudo tá muito bem conjugado na história. Eu volto para essa questão espiritual, porque não é só do herói que, através desse ritual, encontra com seu pai. O próprio vilão da história, o Eric Killmonger, que é interpretado pelo Michael B. Jordan, ele encontra também com seu pai. Também há um encontro espiritual com seu pai, apresentando as motivações diferentes do pai do T'Challa, as motivações do pai do Eric Killmonger, e a gente tem todo esse encontro, essa parte espiritual, dessa representação dessa cultura espiritual africana dentro da história. Não é só uma
representatividade negra, é uma representatividade da cultura espiritual africana. E eu falei pra vocês do Eric Killmonger, interpretado pelo Michael B. Jordan. Vilão de verdade, vilão que tava faltando nesses filmes da Marvel. Vilão com motivação real. Você sente nesse vilão o porquê. Você fica bolado porque ele tá fazendo as coisas de vilão. Agora você sente a motivação dele, você entende o porquê daquilo. Não quero entregar spoilers pra vocês. Tem um motivo, tem uma questão de querer defender não só aquela região, não é só tomar o trono de Wakanda. Ele quer levar aquele poder que o Wakanda tem pra defender os oprimidos, as pessoas que estão precisando. Ele começa a vida dele no gueto, na cidade lá dos Estados Unidos, garoto no gueto, vivendo com gangue e tudo mais, mas ele quer utilizar essa coisa de Wakanda pra defender esse gueto, não só esse gueto, defender outros oprimidos. Então você tem uma motivação nesse vilão. E a interpretação do Michael B. Jordan tá excelente na história. O herói, o Chadwick Boseman, a gente já tinha visto no Guerra Civil, já tinha conhecido o Pantera Negra muito bem, toda a construção de sotaque, uma carga emocional muito forte. Isso é uma coisa legal. Há muito tempo que eu não tinha muito isso, assim, identificação. Eu tive essa identificação com o Robert Downey Jr., quando ele fez o Homem de Ferro. Eu falei, caramba, olha só, eles conseguiram fazer um Tony Stark. É o Tony Stark. E o Chadwick Boseman encarnou a personificação do Pantera Negra. Você olha ali e você lembra exatamente, é isso que eu quero remeter todo o tempo com vocês nessa crítica, do que você lia no quadrinho. Não sei se eu tô falando com leitores, mas eu quero falar a minha experiência desse Pantera Negra, desse nobre. Ele foi um dos primeiros heróis negros, mas ele não é um herói que vem do gueto. Foi um príncipe e se tornou um rei de Wakanda, daquela nação que é a nação tecnológica mais desenvolvida da Terra, mas que se isola, não quer se abrir pro resto do mundo. O Japão passou uma época nisso, se isolou do resto do mundo, depois houve essa abertura do Japão. Isso bate muito de frente com as questões do próprio governo Trump, a questão de não se isolar, separar das outras nações, separar dos mexicanos, separar da Coreia, além das cenas na África. A gente tem cenas na Coreia, cenas em Busan. Busan, eu lembro pra vocês do A Train to Busan, aquele filme fuderoso de zumbi, um dos filmes de zumbi mais maneiros. Eu acho que é a 10ª vez que eu falo desse filme. Eu não tenho uma crítica dele no canal, mas é a 10ª vez. Ele tem cenas em Busan muito legais também. Tem K-pop, tem umas inserçõezinhas de K-pop. Aliás, toda a música do filme, as participações do Kendrick Lamar, as músicas de K-pop, as músicas tradicionais africanas combinadas com músicas eletrônicas são muito boas na história. Então essa parte em Busan, na Coreia, é muito legal. É onde aparece o Stan Lee. O Stan Lee sempre aparece no filme da Marvel. A cenazinha do cassino lá, pum, tá lá o Stan Lee. A inserção de um excelente personagem que é o Garra Sônica, Ulysses Klaue, vilão que eu conheço há trocentos anos da Marvel, e quem interpreta ele é o Andy Serkis. Só que a gente vê ali o Andy Serkis, tá? Não é o César, porque você não conhece o Andy Serkis, é o César. César é o Gollum, esse imperador novo de Star Wars, que já morreu, que já não tem, nem tá mais aí. Então você não vê o Andy Serkis interpretando atrás de uma maquiagem, atrás de um CGI, não. Você vê o Andy Serkis. E, cara, que interpretação foda do Andy Serkis. Toda a participação dele na história é muito boa. Vilão maneiro, vilão que você fala, caraca mesmo, esse vilão é muito brabo. Excelente constituição de vilão, de personagem de quadrinho. Isso é que é importante. Você constituir bem um personagem que vem do quadrinho. Vamos lá, falando do elenco, eu quero destacar as mulheres na história. Nós temos uma grande representação no elenco feminino dessa história. As mulheres realmente não estão só participando ali e tudo mais, realmente elas estão colocadas quase como protagonistas, realmente heroínas dentro dessa história. Temos a Lupita Nyong'o, que nós vimos elas em 12 anos de escravidão. Ela tá linda na história, linda, linda, linda. Ela faz tipo, mais ou menos o par romântico do T'Challa, meio que a paixão dele, só que ela é uma espiã. Ela atua como sendo espiã de Wakanda, atuando em outros países. Temos a Danai Gurira, que faz a Okoye, que é essa guerreira, uma general, que acompanha o Pantera Negra pra onde ele vai. E, cara, vamos lá, Michonne de Walking Dead. Você gosta de Walking Dead? Tá, todo mundo, cara, eu me amarro em Walking Dead. E ela tá lá na história. Que interpretação, que papel maneiro. As cenas dela de luta, não só as cenas de luta, as cenas dela falando mesmo, conversando, a dramaticidade, a questão da narrativa dela, todo o envolvimento dela pra poder guiar o T'Challa, porque ele precisa, na verdade, dessas mulheres pra guiar ele, cada uma de uma forma. E tem toda
todas as motivações. A questão do personagem da Yoko, ela defende o trono, independente de quem seja o rei. Temos a Letitia Wright, que faz a Shuri, que é a irmã do T'Challa. Tem um alívio cômico na história. O Andy Serkis, com esse vilão brabo e tudo mais, estava até engraçado. Mas a Letitia Shuri tá bem engraçada, ela faz um alívio cômico bem bacana, ela desenvolve as tecnologias pro irmão dela, desenvolve a roupa tá muito legal, a roupa sai toda do colar, toda a tecnologia que ela mostra naquele laboratório dela, ela consegue dirigir um carro dentro do laboratório. A galera que gosta de videogame vai se amarrar nisso, porque o carro tá lá na Coreia e ela colocou o aplicativo, o chipzinho no carro, o carro aparece dentro do laboratório, começa a dirigir o carro. O avião, coloca o chipzinho, pilotar o avião aqui dentro do laboratório. A relação dela com o irmão, porque na verdade são uma família real. Aquele respeito, aquela questão, mas a interação entre os dois é uma interação de irmãos, aquele cumprimentozinho, aquela zoação, um quer zoar o outro, muito bem pontuado, porque a gente passou agora por Thor Ragnarok, que era um humor meio babaca, meio blá blá blá, pô, quer fazer palhaçada quando é uma hora que não é pra fazer palhaçada. O filme tem esse humor bem pontuado, muito bem representado por essa personagem. Daniel Kaluuya tá na história, tá no Oscar agora, não tem muita participação dele, mas o personagem é importante. Ele traz todo esse embate da relação familiar. Tem essa questão da tribo dele, que ele é primo, e dessa questão familiar. Tem a questão do personagem do Michael B. Jordan também, de assumir esse trono, das motivações. Você é rei, mas eu sou príncipe. Por que você não toma essas decisões? Eu acho que a sua decisão não é certa. Por que você conduz o reino dessa forma? Eu acho que você deveria conduzir o reino dessa forma aqui. Michael B. Jordan, já falei pra vocês, faz o Eric Killmonger, vilão com camadas, vilão com motivação. Finalmente a Marvel trouxe um vilão bom pra história. Na verdade tem dois vilões, já falei do Andy Serkis, que faz o Garra Sônica. Teve só uma questãozinha, vamos falar um pouco dessa questão de herói e vilão, assim. Eu ainda acho que há uma certa síndrome de Disney dentro disso tudo, porque o herói, na verdade, ele não mata. Houve oportunidades, algumas pontuais oportunidades dentro dessa história, e eu acho que essa síndrome Disney ainda segura um pouco isso. Apesar que o filme tem uma carga de violência aceitável e boa, até te dá uma emoção, te dá uma ligada de adrenalina boa. Mas a gente só vê, na verdade, o vilão matando. O vilão com a motivação de, não quero mais você me atrapalha, então eu vou te matar. Forrest Whitaker tá na história. Participação rápida, mas eu sempre me amarro em ver o Forrest Whitaker na história. Acho muito legal. Vamos falar um pouco da fotografia. A fotografia é boa, os enquadramentos pegam uma velocidade boa, uma tentativa, mas são alguns fakes de plano sequência na história, cenas bem abertas, dentro da coreografia de luta, que é uma coreografia de lutas aberta, a câmera que se afasta para mostrar bem aquela coreografia da luta, bons closes na hora de demonstrar a dramaticidade, na hora de demonstrar a feição do personagem quando ele tá com raiva, a feição do personagem quando ele tá chorando, uma câmera que se movimenta na cabeça dos personagens, uma câmera que faz um empoderamento quando é necessário, e uma câmera baixa que mostra um momento de fraqueza, de perda de força do personagem. Uma paleta de cores bem interessante, uma paleta de cores que se inicia tom dourado, de um tom amarelado, até para representar um pouco desse uniforme antigo do Pantera Negra, que tinha esse tom dourado. Daí ela vai se aproximando um pouco mais pro azul, quando entra em Wakanda, e dentro da representatividade espiritual do Vibranium, ela vai para um tom roxo, já separando cada personagem em cada momento. Esse momento dourado, que seria o início do personagem, e depois vai passando para esse tom azul, que é essa transformação, a entrada em Wakanda. Eu não falei pra vocês quem dirige a história, né? O diretor responsável por esse excelente filme é o Ryan Coogler, tinha feito Creed, filho do Apollo Creed. Michael B. Jordan já fez super-herói da Marvel também, já fez o Tocha Humana, e Tocha Humana da Fox. Pra galera que gosta de saber de cena pós-crédito, temos duas. A primeira cena pós-crédito do filme é na ONU, Rei T'Challa chegando lá, basicamente abrindo as portas de Wakanda e indo contra essa questão dos muros. E ele já meio que bate de frente com o possível, uma representação ali do presidente Trump dentro daquele conselho da ONU ali. E a segunda cena pós-crédito é o Buck. No início daquele tratamento dele, que ele tá se curando ainda lá em Wakanda. O filme, na verdade, ele não tem muita ligação com o que vai ter na Guerra Infinita. É um filme do Pantera Negra, é um filme do momento do Pantera Negra, daquela constituição, daquela nobreza de Wakanda, da interação política daquela nobreza. Ele vem para os Estados Unidos também, pro gueto, para representar uma outra facção daquela nobreza de Wakanda, que na verdade não queria se isolar, para poder defender os negros pobres que estavam sofrendo. Então a gente tem isso, essa diferenciação dentro
da história. Com outras questões políticas, as questões de guerra, tem cenas de batalha muito interessantes. O CGI do filme é bom, considero assim, o CGI do filme, no início, a forma que eu coloco o CGI é que eu não via bonecão, eu não via videogame. As primeiras cenas em Wakanda, em Busan, na Coreia, toda a construção dos carros, da movimentação dos personagens, a movimentação do Pantera Negra, a mão do Garra Sônica, as armas, as explosões, todo o CGI muito bem colocado. Agora, quando chega no final, na batalha que é feita em Wakanda, aqueles campos africanos ali de Wakanda, a construção dos animais eu já achei um pouquinho estranha, a movimentação do Pantera Negra eu já achei estranha. Então eu acho que de repente eles gastaram muito dinheiro para fazer a perfeição no início, apesar que são cenas escuras. Quando o CGI é feito em cenas escuras, ele é mais imperceptível. Quando ele vai para uma cena clara, de iluminação de sol, ele já começa a ser mais perceptível. Os animais ficaram meio bonecão, a movimentação do Pantera Negra ficou um pouco bonecão ali, mas é difícil, sabe? Você constituir CGI sem essa percepção do videogame, no final talvez você fique, pô, isso aí ficou feio, ele não tá movimentando legal, esse pulo parece um boneco de videogame. O início é bom e o final já não é tanto assim. Bom, em resumo, galera, vá aos cinemas, assista Pantera Negra, vale infinitamente seu ingresso. Se você é fã de quadrinho, você vai sair do cinema falando a mesma coisa que eu. Finalmente eu consegui ver uma coisa que eu lia nos quadrinhos, uma representação de personagem que eu li nos quadrinhos. Constituição, quando você vai para aquele mundo espiritual de Wakanda, isso muito bem colocado nos quadrinhos. A música do filme é muito boa. Kendrick Lamar arrebentou com todas as participações, fez com NZA, The Weeknd, a música tradicional africana combinada com a música eletrônica também muito boa, uma constituição de vilão, reais motivações, a representatividade negra, Black Potation na história, a representatividade da mulher, personagens femininas, das heroínas femininas se tornando até mais fortes e mais influentes que o próprio protagonista masculino da história. É um filme que te emociona. É um filme que te emociona, é um filme para quem gosta de quadrinho. Eu acho que a Marvel acertou o dedo, conseguiu pegar bem nessa história. E é isso, galera. Vá aos cinemas, vale o seu ingresso. Querendo bater papo de quadrinho, bater papo sobre desenho animado, de quadrinhos, sobre filmes, meus contatos estão aqui embaixo, só mandar recado. Muito obrigado a Marvel, muito obrigado a Disney, muito obrigado a Classe Nerd. E é isso, se inscreve no canal, tá? Se inscreva, é sempre importante se inscrever no canal, aperta o sininho para receber notificações. Um beijo e Wakanda Forever!